Olá! A gente vai mergulhar hoje num assunto que parece super complexo, mas que é fundamental. Como um país é governado. Sabe, vamos abrir essa caixa preta e entender de vez o que é e como funciona a tal da máquina do Estado. Pois é, essa é a grande questão. Porque, olha, o Estado é muito mais do que só uma fronteira desenhada no mapa. Por trás disso, existe toda uma estrutura, uma engrenagem, que governa a vida de todo mundo. E entender como essa estrutura funciona é o primeiro passo para a gente entender o poder. Bom, vamos começar do começo, pelo básico mesmo. Para a gente entender como o Estado opera, primeiro a gente precisa saber o que ele é. E olha, dá para resumir tudo em três ingredientes principais. A receita, em teoria, é essa aqui. O Estado nada mais é do que uma nação que tem poder próprio, ou seja, soberania. E para que ele exista, são necessários três elementos que não podem faltar: o povo, que é o componente humano, o território, que é a sua base física, o chão, e um governo soberano, que é o comando que organiza tudo isso. Ok, agora que a gente já tem a definição, como é que essa entidade age na prática? É aí que entra o motor do governo, a famosa separação dos três poderes. Exatamente, três. A nossa Constituição Federal diz que o poder é dividido em três partes, que devem ser independentes, mas trabalhar em harmonia. E esse princípio é tão, mas tão fundamental que ele não pode ser mudado de jeito nenhum. É o que chamam de cláusula pétrea. E aqui estão eles: legislativo, executivo e judiciário. Para ficar mais fácil de entender, vamos pensar num jogo. O legislativo é quem cria as regras. O executivo é o time que coloca o jogo para rodar, que faz as coisas acontecerem no dia a dia. E o judiciário? Bom, ele é o árbitro. Se der alguma confusão, é ele quem garante que as regras sejam cumpridas. Certo, então cada um desses poderes tem uma função principal, aquilo que os especialistas chamam de função típica. É basicamente o trabalho para qual ele foi criado e que ele faz na maior parte do tempo. Vamos dar uma olhada em cada um. Começando por quem faz as regras do jogo, o poder legislativo. Qual será que é o seu principal trabalho, hein? O trabalho número 1 deles é legislar, ou seja, criar as leis do país. E o ponto mais importante aqui é que essas leis são gerais e abstratas. Isso quer dizer que elas valem para todo mundo, sem nome e sobrenome, e não para um caso específico. E além de criar leis, eles também têm o dever de ficar de olho nos outros dois poderes, fiscalizando. Beleza, as leis foram criadas. E agora? Quem é que coloca tudo isso em prática? É aí que entra a equipe de operações, o poder executivo. A função típica do executivo é justamente executar. Ele pega aquelas leis gerais e abstratas e aplica nas situações concretas do dia a dia. É quem administra a máquina pública. E um detalhe, nessa função principal, ele não cria leis, só aplica as que já existem. E claro, tudo que ele faz pode ser questionado e revisado lá pelo judiciário. E para fechar, se rolar um conflito sobre como a lei foi aplicada, quem é que bate o martelo? Chegamos nos árbitros, o poder judiciário. A missão do judiciário é resolver as lides, que é um nome técnico para treta, para conflito. Ele pega a lei e aplica num caso concreto para dizer quem está certo. E ele tem duas características bem interessantes. Primeiro, ele é inerte, ou seja, ele só age se alguém pedir. E segundo, a decisão final dele não pode ser mudada. É o que no direito se chama de coisa julgada. Acabou ali. Ok, até aqui parece que está tudo bem separado, né? Cada um no seu quadrado. Mas na vida real, a coisa é bem mais dinâmica. Às vezes, eles fazem coisas que, em tese, seriam trabalho de outro poder. São as chamadas funções atípicas. Olha só o legislativo, por exemplo. Quando o Congresso julga um presidente num processo de impeachment, ele está basicamente julgando. Uma função típica do judiciário, certo? Ou então, quando ele faz uma licitação para comprar papel para o escritório, ele está administrando, o que é uma função típica do executivo. E o executivo? Ele também pode criar leis. O exemplo clássico são as medidas provisórias. Quando o presidente edita uma MP, ela já sai com força de lei. Naquele momento, o executivo está inovando o sistema de leis, que é a função principal do legislativo. O judiciário também troca de chapéu, viu? Quando um tribunal cria as regras do seu próprio funcionamento interno, ele está, na prática, legislando. E quando ele administra seus funcionários, dando férias, licenças, bom, isso é administrar, uma função executiva. Esse cruzamento todo é a base do famoso sistema de freios e contrapesos.
Certo, a gente falou das funções, as típicas e as atípicas, mas no fim do dia, quem é que executa tudo isso? Quem está lá na ponta? Isso nos leva a um conceito central, a administração pública. E para definir isso, nada melhor do que usar as palavras de uma das maiores especialistas no assunto no Brasil, a Maria Silvia de Pietro. Ela explica que o direito administrativo é o que estuda justamente esse conjunto todo, os órgãos, os agentes e as entidades que formam a administração pública. Traduzindo de um jeito bem direto, a administração pública é todo o maquinário do Estado. Pensa nela como a máquina em si, com todas as suas peças e engrenagens que está ali a serviço do governo para colocar as decisões em prática. E aqui tem um ponto bem importante. A gente pode olhar para a administração pública de dois jeitos diferentes. Num sentido formal, ela é a estrutura. São os órgãos, os agentes, os bens, é a máquina estatal. Já no sentido material, ela é a atividade em si, é a função sendo executada, ou seja, é o trabalho que essa máquina realiza. Então, vamos só recapitular nossa análise em 3 passos bem simples. Primeiro, a gente viu que o Estado precisa de povo, território e governo para existir. Segundo, que ele funciona com a divisão em 3 poderes. E terceiro, e talvez o mais interessante, que esses poderes têm uma função principal, mas também exercem as funções dos outros num jogo constante de equilíbrio. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se os poderes são, em tese, separados, mas na prática as suas funções se cruzam o tempo todo nesse sistema complexo de freios e contrapesos, quem é que, no fim das contas, dá a palavra final? É justamente essa tensão, essa dinâmica que define o grande desafio e, por que não, a beleza do Estado de Direito.